Bom dia, alunos do nono ano, tudo bem? Belezinha? Professor Júlio Salomão com vocês. Nós vamos dar continuidade nas nossas aulas. Nós paramos iniciando o módulo 4, já tivemos uma aula explicativa e uma aula de lousa. Eu vou retomar essa aula explicativa, obviamente, para dar continuidade no assunto, para a gente não começar na metade numa parte do assunto e já passar à frente aí com a matéria. Então eu vou retomar a última aula explicativa que nós tivemos. Então, por favor, podem pegar o material de vocês. Nós vamos na página 305, tá bom? Onde nós temos um mapa físico da Europa. Então, galerinha, eu peço que vocês façam uma leitura desse mapa, que vocês observem as formações de relevo europeias, tá bom? Onde nós temos ao sul da Europa, vocês vão observar aí os Alpes, os Apeninos, onde nós temos regiões mais desgastadas como os Pirineus, os Alpes Dináricos e os Cárpatos, né? Então, no sul da Europa, nós temos esses relevos mais elevados. Dobramentos modernos, como o caso dos Alpes, o caso dos Apeninos, aí na Itália, na fronteira norte da Itália. Regiões que nós vamos ter uma instabilidade sísmica, inclusive, por isso que ano após ano vocês observam na Itália esses terremotos, né? E até vulcões famosos, né? Como Vesúvio, tá bom, criança? E o que ocorre? Na região central e norte da Europa, nós vamos observar planícies, onde você vê aí no mapa verdinho, tá? Nós temos essas planícies da Europa. Nessas planícies nós vamos observar tanto solos mais férteis como mais ao leste na Europa. Você vai ver aí no mapa a região da Ucrânia, lá no norte do Mar Negro, né? Um solo mais escuro, Chernozem, né? Um solo muito rico. Portanto, nós vamos observar nessa região uma grande produção agrícola, não diferente também no norte da França, nessa região centro-sul da Ilha Britânica, não é? Onde está o Reino Unido. Vocês vão observar também outras situações muito importantes desse relevo europeu, como nos países nórdicos. Vale lembrar que essa plataforma continental, o continente, ele vai adentrar no mar. Se você observar aqui onde nós temos Noruega, a Suécia, né? Ela adentra no oceano. Olha para o seu mapa. Esse adentramento no oceano, né? Obviamente nós vamos observar nesse mapa, mas a plataforma continental lá dentro. Então essa planície, tá? Principalmente na região dos países nórdicos aí, que adentram o oceano, é uma região de grande exploração de petróleo, tá bom? Por isso que a Noruega é um dos países que se destacam na produção de petróleo, tá? Então vamos dar continuidade aí. Pessoal, observem, olha só que interessante, na página 306, nós temos aí algumas fotos, né, algumas imagens dos Alpes, né? E também dessa região montanhosa entre a Rússia, Geórgia, Azerbaijão, tá? Os Alpes suíços. Seguindo a página 307, como nós falamos anteriormente, vocês podem observar essa plataforma, né, de petróleo lá na Escócia. Então percebam que segue a exploração de petróleo desde a Noruega até a Ilha Britânica, o Reino Unido, onde está a Escócia, onde está a Inglaterra, tá bom? Então vamos dando sequência. Outra situação interessante, acho que até na aula a gente observa essa foto, né, do rio Danúbio, na página 307. Nós temos, pessoal, uma grande exploração dos rios para transporte. Os rios dessa região de planície, eles são muito utilizados para transporte. Inclusive, no início do capítulo, a gente até deu uma olhada naquela foto, né, onde tem uma via artificial, né, feita sobre outro rio. Então, a ponte de um rio sobre outro rio. Isso é muito legal. Isso é uma obra viária das mais impressionantes do mundo, tá? Que interliga o continente europeu. É fantástico, realmente, como os europeus se utilizam dessa questão do relevo, da hidrografia deles, para o transporte.
Isso é muito comum nos países desenvolvidos. Nós observamos tanto na Europa quanto nos Estados Unidos as hidrovias, né, todas interligadas, tá? Então isso é muito interessante. Temos diversos canais artificiais na Europa para garantir esse transporte hidroviário, tá, pessoal? Tanto que na página 308, se não me engano, 308 mesmo, a gente vai observar essa hidrovia Reno-Danúbio. Ela liga o Mar Negro, vocês observam lá na Romênia, né, passando pela Ucrânia, a Moldávia, Bulgária, até Roterdã. Passa pela Alemanha. Na Alemanha, a Alemanha tem o mais importante polo industrial da Europa, tá? Então a gente observa como eles se utilizam dos aspectos naturais para expandir a produção europeia, né? Para exportar essa produção europeia. Porto de Roterdã, né? O porto de maior destaque na Europa e um de maior destaque no mundo, tá bom, pessoal? Lá nos Países Baixos, na Holanda, chegando lá no Mar do Norte, vocês observam nessa hidrovia Reno-Danúbio, o mapinha aí na página 308, tá? E agora, pessoal, nós vamos dar continuidade, agora seria uma nova aula, né? Isso foi só uma revisão do que a gente já tinha visto na aula anterior. Nós temos aqui uma aulinha de clima e vegetação, tá bom? Então vamos observar como a Europa, pela localização geográfica dela, como ela está entre o Trópico de Câncer, nós temos o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Olha aqui, tá bem aqui, ó, Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico. A Europa está bem aqui, ó. Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer. A Europa está bem aqui. Portanto, essa é uma região de climas temperados, tá bom, pessoal? Majoritariamente temperados. Obviamente, nós temos climas azonais também, como frio de altitude, né? Frio de montanha. Nós vamos ter o clima subpolar nesta região norte, né, da Noruega, na península escandinava, né, no norte da península escandinava. Então é bem importante que a gente observe que a maior parte dos climas europeus, eles são temperados. Só alguns diferentes aí, como o frio de altitude, que é um clima azonal, e esse clima subpolar no norte, no extremo norte da Europa. Tá, pessoal? Então, nós vamos ter o clima temperado oceânico, ele tem mais umidade. Se vocês observarem, na página 309 nós temos os mapas de clima e vegetação. Então, observe que nós temos este clima temperado oceânico, onde a maior influência do Oceano Atlântico, do Mar do Norte aí, então vai ser um clima com as 4 estações muito bem definidas e com uma umidade maior pela influência da maritimidade do oceano. Já o clima temperado continental, que vocês vão ver em verde mais clarinho, né? O verde mais vivo, clima temperado oceânico, o verde mais clarinho, clima temperado continental. Se há influência de continentalidade, eu posso dizer que este clima é mais seco, tá bom? É um deserto, professor? Não, não é um deserto. Há inclusive outros mapas onde nós observamos um certo clima mais semiárido aí nessa fronteira da Europa com a Ásia, tá bom? Há uma semi-aridez, onde nós vamos ter a predominância, tá? Nessa região mais leste da Europa, das pradarias como vegetação, não é? Desses campos de estepes e pradarias realmente, ligados a um clima mais seco, uma região temperada. Então, clima temperado continental. Tá bom, pessoal? Nas regiões mais elevadas, você vai ver marronzinho aí, os climas, né? Eles serão climas de altitude, frio de altitude ou frio de montanha. Você também pode observar essa denominação aí, beleza? No extremo norte, clima polar, clima subpolar.
E nós temos um outro clima aí muito legal, que é o clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo, primeiramente, ele é categorizado na Europa, por isso ele leva esse nome, nas fronteiras aí do mar Mediterrâneo, onde o mar Mediterrâneo se encontra com o continente europeu, norte da África, o litoral do Oriente Médio para o mar Mediterrâneo também. Então, pessoal, qual é a característica desse clima mediterrâneo? O clima mediterrâneo, ele tem os verões secos e os invernos úmidos. Ele é o clima mais quente da Europa. Bom, pessoal? Então essa região sul da Europa. Nós vamos observar aí Portugal, Espanha, Itália, sul da França, lá nos Balcãs, até, né, a Grécia, Turquia, tá? Fora os outros continentes aí, nessa região litorânea da Ásia, com o Mediterrâneo e também o norte da África. Mas vamos focar na Europa. Então o clima mediterrâneo é o clima mais quente da Europa. Não chega a ser como o nosso clima tropical, tá bom? Ele é mais frio que o nosso clima tropical. Mas ele possui essa característica importantíssima. Os invernos são úmidos e os verões são secos. Se a gente comparar com o nosso clima daqui, é o contrário, né? Aqui o verão é úmido e o inverno é seco. Tá bom, pessoal? Da mesma forma, nos tipos climáticos, eu tenho a vegetação seguindo os climas. Tanto o clima influenciando essa vegetação que vai ocorrer nessa região, como a vegetação também influencia no clima dessa região. Tá? Então vamos observar as vegetações. Se nós seguirmos uma sequência de uma região mais fria ao norte para a região mais quente ao sul, vamos falando dos tipos climáticos, dos tipos de vegetação na Europa. Então dê uma olhada lá em rosinha, região de tundra. O que seria a tundra? Pessoal, na tundra tem a predominância de pequenos vegetais dos mais simples possíveis, tá bom? Musgos, líquens, porque é muito frio. Se é muito frio, esse vegetal ele não tem como obter, não é, muita luz do sol, ele não tem como obter ter uma floresta frondosa, como no caso de uma floresta equatorial, belezinha? Entretanto, nas margens da tundra, nós vamos observar a floresta de taiga, também a taiga, ou também conhecida como floresta boreal. É uma floresta de coníferas. As árvores estão como cones, são os pinheiros. Aí eu te pergunto, por que cones? Porque a neve vai cair e ela se dissipa mais facilmente. Imagina só uma árvore nossa aqui de uma região tropical, toda frondosa, cheia de galhos, e essa neve caindo e fazendo peso sobre ela. Ela ia quebrar inteira, ela não ia aguentar. Por isso que os telhados que a gente viu anteriormente, lá naquela página lá em cima, nos Alpes, são todos telhados assim. Eles imitam a natureza. Então, muito da nossa sabedoria humana vem da sabedoria, na verdade, da nossa mãe natureza. Então, pessoal, os telhados são dessa forma, para que a neve cai, escorra e não faça muito peso no telhado. E ele cai. Beleza? Entendeu? Também chamo os tipos de folhas dessas árvores, elas são aciculifoliadas, né? São folhinhas em forminha de agulha, para ser mais resistentes também nesses invernos rigorosos, né? Esse verdinho mais fraquinho, nós temos a floresta temperada. O que é floresta temperada? Pessoal, aquelas árvores que você vê em filmes europeus, estadunidenses, né? Que no outono as folhas caem, no inverno ela floresce, na primavera ela floresce, né? No inverno você tem já todas as árvores sem folhas para aguentar a estiar, o período da neve, né? E depois no verão elas estão todas frondosas. Então aquelas florestas que a gente vê, que elas se modificam de acordo com as estações do ano, tá bom, pessoal? Perdem as folhas no outono, recuperam as folhas com flores na primavera e ficam todas frondosas no verão, porque perdem as folhas para aguentar o inverno, que é mais rigoroso, tá bom? Nós temos naquele leste europeu que eu disse a vocês um pouco mais cedo, essa região em amarelinho, que são os estepes ou pradarias, tá, pessoal? As estepes pradarias são campos
maior parte de gramíneas, também uma vegetação arbustiva, arbusto, não árvore, arbóreo é árvore, arbustivo, arbusto. Alguns espinhentos, tá bom? Por ser realmente uma região um pouco mais seca aí da Europa, a gente observa lá entre Ucrânia, Moldávia, né? Até o sul da Rússia, nessa fronteira com o Azerbaijão, com a Geórgia, né? Belezinha? Ponto. Outra vegetação que a gente vai observar, vegetação mediterrânea, maquis e garrigues. É uma vegetação arbórea, arbustiva, tá bom? Então temos árvores, arbustos. Vale lembrar que esses solos, eles não são solos tão profundos, portanto não há uma grande nem diversidade de vegetais, nem uma floresta tão frondosa, tão grande, né? Tão densa como uma floresta tropical, com solos mais profundos, ou quanto a própria floresta temperada aí, né? Nós temos grandes florestas na Alemanha, na França. Tá bom, pessoal? Então, essa região mais sul da Europa, com essa vegetação característica de maquis e garrigues. Deixa eu só dar uma olhada, ver se a gente vai ter aqui algum exemplo, né, de floresta, de vegetação. Olha aqui, ó, que legal. Na 311, nós temos uma vegetação de estepe. Olha lá, graminhas, gramas por todos os lados. A gente vê os animais aqui pastando, tá bom, pessoal? Olha só a vegetação de tundra na página 312. Você vê que são pequenos vegetais, predomínio de musgos, tá bom? Porque realmente eu não tenho nenhuma insolação, né, uma incidência de raios solares que garanta maiores vegetais. Como também, né, não existe tanta por essa mesma insolação, tá? Se vocês observarem na outra foto, nós temos as coníferas, a taiga. Então olhe lá, não é, a característica dessa vegetação. Pinheirinhos, lembra do Natal? Papai Noel, velho Batuta. Ouça essa música. Bom, e temos o clima mediterrâneo. Olha aqui a vegetação mediterrânea na Itália, na Sardenha, não é? Bem legal. Uma vegetação com poucas árvores e muitos arbustos. Aí já é a página 313. Estão vendo aí, ó? Página 313. Vegetação arbórea arbustiva. Você quer um vegetal característico aí, bem legal para você ver na sua casa? Às vezes você tem na sua casa plantado um alecrimzinho, né, amor? Olha que legal, bem. Pessoal, e nós vamos ter o último tipo climático, acho que está em roxo lá no mapa, estou descendo aqui. Vocês podem observar o clima frio de altitude. Deixa eu achar a página 314, tá bom? Na região da Romênia, nós vamos ter nesse frio de montanha, em algumas regiões coníferas, só que se ficar muito mais alto, eu já vou ter mais gramíneas. Quanto mais alto eu tenho, mais raso mais alto eu estou, mais raso é o solo. Então eu não vou ter, num solo raso eu não consigo ter árvores, né? Belezinha? Então eu vou ter um predomínio de gramíneas. Quanto mais alto eu fico, um pouquinho mais baixo, eu vou ter esses pinheiros. Tá bom, pessoal? Bem legal. Galera, há um texto aqui numa situação problema sobre essa onda de frio na Europa, tá bom? 2017, beleza? Vale lembrar, só para a gente falar um pouco sobre isso, tá? Que essas ondas de frio, pô, professor, mas o ano passado foi um dos verões mais quentes da história na Europa. Como o planeta pode estar... como eu posso falar sobre essas alterações climáticas? Porque ao mesmo tempo nos Estados Unidos e no Canadá teve uma onda de frio que próximo aos grandes lagos chegou a menos 40. Como o planeta está esquentando? Exatamente por isso. Esses desequilíbrios tão grotescos, não é, do nosso clima, eles nos mostram exatamente isso. Quando não há um equilíbrio, eu tendo a ter ondas muito fortes de calor em algumas regiões e ondas muito fortes de frio em outras regiões. A Europa, entre 2018 e 2019, teve um dos invernos mais quentes
né, de todos os tempos, enquanto os Estados Unidos e Canadá tiveram invernos mais rigorosos. Então, a gente observa esse desequilíbrio. Isso está ligado ao aquecimento global. Tá bom, criançada? Faça as atividades para mim, tá? Páginas 316, 317 e 317. Beleza? Galerinha, beijo para vocês. Essa foi a primeira aula. Vamos ver se deu certo, né? Tudo de bom.